aquelas pessoas que não têm esse discernimento, aqueles menos esclarecidos, Abra mente, acabam por mente, se deixar levar nessa confusão. E vamos continuar no mesmo ritmo, é sempre empelar e nunca saímos daqui. Eu acho que para quem de fato quer o bem da Angola, o caminho não é por aí. Então eu vou ficar por aqui. E sobre esse fato deles estarem sempre aqui a falar, a UNITA vai ser extinta e nunca apresentam solução, nota-se claramente que no fundo eles querem que o MPLA perpetua no poder, porque caso contrário, eles viriam aqui com uma nova proposta. Olha, Maia, eu já não acredito no MPLA nem na UNITA, mas eu quero isto, aquilo, mas isso eles nem conseguem fazer. Epá, é totalmente complicado. O senhor que está por baixo de Inocêncio não tem nome. Desculpa, para começar, boa tarde. Como é que vamos chamá-lo? Aí, quer dizer, alguém hackeou a minha conta. Então, de certeza... Mas diz só o teu nome, por favor. Domingos. Senhor Domingos, o senhor Domingos acredita que a UNITA está capacitado para ser governo? E se sim, por que a gente precisa votar na UNITA? A UNITA deve ser capacitada para ser governo. Ok. A UNITA tem uma estrutura bem criada. O seu antecessor líder deixou uma estrutura bem criada. Independentemente dessas falanges aparecerem pessoas a quererem denegrir a imagem da própria UNITA, mas a UNITA tem um propósito. E esse propósito da UNITA continua, até agora os que seguem a UNITA continuam com o mesmo projeto. Nunca retiraram esse projeto, que é o projeto Muangai, que precisamos perceber o projeto Muangai. Agora, eu vi várias intervenções, eu não vou falar muito, porque o meu irmão acabou de esclarecer quase tudo. A UNITA nunca foi governo, mas se observarem bem, aonde a UNITA, como a UNITA foi criada, como é que a UNITA foi estruturada, como é que a UNITA viveu, então vamos perceber realmente quem é a UNITA. Eles foram sempre organizados, então está em altura de ser governo. Realmente não se vê a luta política em Angola, só se vai ver em dois partidos, realmente, não extinguir os outros, mas a luta política é só entre o MPLA e a UNITA, não vamos dar muita volta, porque os outros partidos políticos não têm força capaz de conseguirem alavancar o país. A UNITA está estruturada, tem condições de ser governo. Até se observar muito bem agora que a nova estratégia do ACJ, né? Nesse caso, a União mesmo se unindo com os outros partidos políticos, é uma forma deles conseguirem governar o país. O MPLA já fez o que teve que fazer, já desfez, já roubou o que tinha que roubar, chegou a fase do MPLA descansar. O que nós temos que perceber, nós temos que ter, o país precisa de uma substituição para podermos ver. Se a gente não conseguir apostar num outro partido político, então como é que a gente vai conseguir quê? Vamos continuar com o MPLA e vamos continuar a ver esses massacres. O que a gente quer não é isto, é mudança. Mudança tem que ter um partido em condições. O partido em condições está aí, é a UNITA. Vamos meter que é o Prajá, que se formou agora. Vão meter o PS ou o PS desse quem? Esse não tem estrutura. Temos que meter uma UNITA que está criada. Para mim, o meu voto vai para a UNITA. Bem, eu só vou parecer, depois eu posso abordar mais. Muito obrigada, senhor Domingos. Muito obrigada, senhor Domingos. Isso quer dizer que o senhor Domingos também não concorda com essa opinião que temos que extinguir a UNITA, né? Isso até é absurdo. Isso até é absurdo. Você, quando tiver que extinguir a UNITA, tem que extinguir Ordem Roberto, tem que extinguir Agostinho Neto, tem que extinguir Jonas Savimbi. Se a nossa história, nós devíamos meter estátuas desses elementos no país. Como é que você quer extinguir essas estátuas? Não pode, é impossível. Entendeu? É verdade. A história não se apaga. 69. Por que a gente precisa votar na UNITA? Maia, boa noite a todos que estão no painel. Boa noite. Olá, estás a ver esse discurso aqui, Maia? Esse discurso traz dor de cabeça, mas é preciso prestar-me muita atenção. Estás a ver, Maia? Eu sempre falo isso.
Eu acho que uma vez também já foi nessa live, alguém até se alterou comigo, e nas outras lives também. Uma opinião tem que estar acompanhada de clareza e justiça. A opinião não é só falar que é assim, assim, ponto final, é minha opinião, porque assim teremos muita gente a ver uma t-shirt preta a dizer nessa t-shirt é branca e seria a opinião deles. Não sei se vocês conseguem me perceber. Será que Vamos perceber. Maia, estás a ver? As pessoas têm um hábito muito feio. Por que medem com a mesma régua que eles têm que medir o MPLA é que medem a UNITA? É injusto nós darmos a mesma sentença na UNITA, a sentença que estamos a dar no MPLA. O MPLA é governo há 50 anos, a UNITA nunca foi governo. Eu, por exemplo, não tenho partido nenhum, mas é aquilo que o mano que estava aqui a falar há pouco tempo disse. O único partido que mostrou maturidade e condições para governar fora o próprio MPLA, que é o opressor, é a UNITA. E o povo, nesse momento, tem que se unir à UNITA e a UNITA se unir ao povo para conseguir tirar o opressor dali. Sabe o que eu acho? E muitas vezes eu chego até a ter certeza. Esse discurso está a ser estratégia de muitos manos que são do MPLA e têm vergonha e medo de afirmar, ficam por cima do muro. Vem com uma estratégia hoje em dia, está a ser moda. O 69, isso chama-se sorrateiros políticos. Eles são sorrateiros políticos. Sim, estás a ver, Maia? Eles hoje vêm, não é pá? Para não me darem conta, vou atacar um pouco o MPLA, depois vou despejar tudo contra a UNITA. Estás a ver? Essa estratégia nós já conhecemos. Isso é para confundir mesmo a mente das pessoas, para as pessoas chegarem a um ponto. Umas não vão votar, porque o beneficiário sempre da abstinência em massa vai ser o MPLA. Estás a ver? E 69, isso torna-se muito mais perigoso quando pessoas que saíram da UNITA depois vêm com esses tipos de discursos. Como, por exemplo, nós temos aí uma que agora passa a vida a falar mal da UNITA, acho que é a Ana Karina, ok. E anteriormente, não, essa gente, mas essa gente esquece. Essa gente anteriormente, a Ana Karina passava a sua vida a depositar seu apoio ao ACG, à UNITA toda. Estás a ver? Agora esse tipo de qual é o pessoa. bicho que lhe mordeu. Eu não sei qual é o bicho que lhe mordeu. Ela abre live a falar mal da UNITA, do ACG, e não aceita ninguém entrar na live dela. E ela diz que eu me responsabilizo por tudo que falo. Maia, tá ver? Esse tipo de gente não tem mais credibilidade. Que ajudam o MPLA para já não terão credibilidade na política. Tá vendo? É tipo, conforme o mais velho Chivucuvuco está a enterrar a personalidade dele. É tipo esse tipo de gente, Maia. Ou vou te dizer uma coisa. O pior, o que está se passando é o seguinte. O MPLA sabe que já ninguém o quer. E está consciente que o povo não quer dele. Então, ele quer arrastar com ele o seu maior opositor. Porque o único partido que conhece o segredo do MPLA e sabe onde é que os dinheiros desviados do erário público estão é a UNITA. O medo do MPLA é que se o MPLA seja extinto e a UNITA continua, eles vão ser buscados a mostrar para poder resgatar todos esse dinheiro, todos esses empreendimentos que eles fizeram. Esse é o princípio, esse é o pior medo que eles têm. E alguns até dizem que não, se a UNITA continuar, vai perseguir, vai se vingar. Isso não é vingança, não é perseguição. O vosso presidente, né, se tiver alguém aqui que é do MPLA, eu como não tenho partido, vou dizer, eu não tenho partido, mas eu me simpatizo pela UNITA. O vosso presidente, quando entrou no poder, o João Lourenço, o que ele fez? Não tentou rebuscar aqueles todos os dinheiros ilícitos que estavam fora do país e os que estavam aqui dentro. A UNITA também se fazer isso. É normal, isso não pode ser visto como vingança, não pode ser visto como caça, como ajuste de contas. Está a perceber? Esse é o pior medo que o MPLA tem nesse momento. Por isso é que o MPLA, mesmo que perca, ele sabe que o povo já não quer, mas quer arrastar a UNITA na mesma lama com ele. Esses discursos dessas pessoas todas que vêm falar que o MPLA tem que estar fora, a UNITA também ninguém quer mais. Isso são discursos de pessoas do MPLA. Então você acha que a UNITA, o maior partido da oposição, seja extinta? Quais são os partidos que vão concorrer? Vamos ficar com esses partidecos que estão a vir agora.
É mesmo partidário, quando o povo falava, porque nota-se logo, esses todos andam a mendigar no MPLA, porque todos eles, quando vêm, atacam logo a UNITA. Por que não atacam aquele que governa? Atacam a UNITA por quê? Porque ali onde eles vêm mendigar, esses partidos estão a ser aprovados para atrapalhar as eleições, assim como a Casa CE surgiu para atrapalhar os votos que poderiam ir para a UNITA, e depois da Casa CE criaram outra estratégia, criaram o outro partido, seu Bloco Democrático, não sei o quê. Esses partidos sempre vêm em conformidade e em colaboração e conivência do próprio MPLA para atrapalhar o voto da UNITA. Só que a UNITA é um partido muito forte. Eu, como angolano, noto isso. Então nós temos que parar com esse discurso, Maia. Eu não posso, até um julgamento, muitas vezes nós notamos mesmo crime, mesma hora, tudo, 5 elementos, mas são julgados e a sentença às vezes vai descendo, vem de forma diferente. Há quem leva 4 anos, há quem leva 5, há quem leva 2, tudo por causa de como foi e como correu o processo do crime. Então, como é que o MPLA governou 50 anos com essa maldade toda que faz, com essa arrogância toda que faz, estás a ver? E MPLA tem que ser extinto e a UNITA também tem que ser extinta. A UNITA, porque se a UNITA fez o papel dele, faz até agora, que é fazer oposição. Epa, Mana Maia, eu sou da opinião que a UNITA, se a nossa Constituição permitisse que um membro da sociedade civil concorresse à presidência da República, eu também votaria num outro membro, numa outra quem. Mas, como a nossa Constituição ainda não permite, eu sou da opinião que a UNITA deve governar. E se a UNITA, como o irmão disse, a UNITA não garante que vai fazer as 1000 maravilhas. Quem pensa que a UNITA vai entrar no primeiro mandato e vai corrigir tudo isso, endireitar o país, está enganado. A UNITA é um caminho para alternância. Temos que alternar, que aí vai ter desenvolvimento. E para mais uma coisa, esses projetos todos que a gente vê, como é que eu posso dizer? Esses projetos todos, autarquias... Pessoal, vocês também... Espera, tudo... 69, espera. Às vezes eu paro de ouvir. Curtem sua live, por favor. A live está colada. 69, depois de você, vamos ouvir o cidadão. Tá bom. Esses projetos todos, autarquias, esses projetos todos, é a UNITA que trouxe. A UNITA quer melhoria, só que as pessoas, muitos são analfabetos políticos e não entendem. A oposição só deve fazer oposição, apresentar propostas, concordar e discordar. A oposição não pode fazer mais nada do que isso. A oposição não deve mandar o povo à rua, o povo tem que ir quando se sente aflito. A oposição deve ajudar o povo, deve obedecer. Se o povo convoca uma manifestação e nela o povo quer que a oposição vá, a oposição pode ir, não é a oposição que vai encaminhar o povo para uma manifestação. As pessoas têm que perceber isso. As pessoas devem perceber isso perfeitamente. Quem tem que ser extinto é o MPLA, o opressor é o MPLA, que roubou, estuprou, matou, a sua polícia sequestra a pessoa, porque quando levam ativista, levam qualquer cidadão sem dar explicação nenhuma e recusam dar explicação, isso também é sequestro. Não são só bandidos que sequestram. O MPLA sequestrou Oswaldo Caolo, sequestrou o general Nila, sequestrou muita gente, deixou famílias de ativistas que dependiam do pai a passar fome, deixou angolanos que não tem nada a ver com política a passar fome, matou pessoas e o MPLA tem que ser extinto. Eu sou de opinião que a UNITA deve continuar. Vou ficar por aqui, mãe. Muito obrigada, 69. Será que aquela foi a minha intervenção? Eu já fiz a minha intervenção. Porque eu estou a ver pessoas que entraram depois. Imperatriz, eu pensei que já falaste. Desculpa, pode dar a tua opinião, por favor. Não, você pediu para intervir, sei lá, ok. Depois vamos ouvir o cidadão. Nas falas do historiador. Eu pensei que já falaste. Também estás muito calada, não estou a falar nada. Por favor, Imperatriz. Sim, em relação aqui ao tema, com certeza, a UNITA... Tem que se dirigir com respeito. Mas ela não te desrespeitou, Libanês. Você que está a ser desrespeitoso. Ela está usando de forma irônica. A única pessoa que está falando... Ironia, você disse que estás no quarto ano da história. Então, é historiador, não é? Não sou historiador, sou estudante.
Estudante de história um dia vai ser historiador. Mas você não está a estudar história? Mas um estudante de história não é historiador. Então, nos ensina ainda, você que é o coisa. Então é quem? Libana, explique Vai daqui. saber. Você está a estudar história na universidade, pois? Ela depois vai entender no futuro. Ok. Eu estou a entender também, por acaso até Imperatriz, por favor, dá a tua opinião, senão vamos acabar isso. Sim, até mas depois também até conseguiria entender realmente quem realmente é o João Lourenço. Mas em relação aqui ao tema, com certeza que a UNITA, porque a UNITA deve, sim senhora, ser a próxima força política em 2027. E eu aconselho todos os angolanos a votarem na UNITA em 2027, os angolanos não ouvirem esse discurso demagogo, desses demagogos que vêm para aqui dizer que a UNITA e o MPLA é a mesma coisa, que a UNITA tem que ser extinta, a UNITA e o MPLA. Aqui alguém já falou num tribunal, por mais que os três cometem um crime, mas cada um vai ter a sua sentença consoante a parte do crime que lhe cabe. Não pode ser agora que o MPLA cometeu os crimes dele, a UNITA também tem que levar de tabela, o povo também tem que levar, não. O MPLA, como nos outros países democráticos, nos outros países que também têm partidos políticos, como em Angola tem, o sistema é o mesmo de partidos políticos. Nós vamos em Portugal, temos ali o PS e o PSD, que já estão ali, é sempre dois que vão no último... No ringue, é sempre dois. Na Inglaterra tem o partido dos Labours e o partido do Trabalhista, também sempre dois. Nos Estados Unidos também tem o partido ali que não me vem agora a cabeça, do Trump e do Obama, também é sempre dois. Agora eu queria saber, nas vossas cabeças de vocês que estudam muito, por que em Angola não pode ser os dois? Se os países que têm mais de 100 anos de democracia, geralmente o sistema político que está implementado aqui no Ocidente, são sempre dois partidos que lutam pelo poder. Ainda que às vezes vem uma terceira força política, mas raramente fica três partidos. Ou o segundo desce e a terceira força política sobe para ficarem os dois, mas é raramente. Mas os países que nós conhecemos que têm mais de 100 anos de democracia, como na Inglaterra, nos Estados Unidos, que é mais ou menos a nossa realidade, que é Portugal, são sempre Portugal é sempre o PS e o PSD. Agora está a vir aí o Chega, vamos ver o que o Chega vai conseguir de lugar. Agora, eu quero só saber, vocês os inteligentes, os intelectuais, os doutores de Angola, por que em Angola, no sistema político de Angola, não pode ter os dois? Não pode ter eles, tem que ser extinto. Quer dizer, vocês querem coisas diferentes, parece que estamos no planeta de Júpiter, parece que em Angola, para vocês tem que ser diferente. Não tem que ser diferente, em Angola tem que ser igual como nos outros países. O partido que não conseguiu governar tem que sair, a não ser que o partido seja uma monarquia, que nem nas monarquias, mesmo na Inglaterra que é monarquia, que é um sistema... como é que se diz? Ministerial ou que lá, não é? Eles mudam, os ministros vêm de um partido, o ministro vem de outro partido e tem ali a monarquia. Por que em Angola nós estamos há 50 anos com esses medíocres e não podemos mudar? Temos que levar a todo o tempo, e vocês têm que sempre comparar a UNITA com o MPLA. A UNITA e o MPLA não têm nada a ver uma coisa com a outra. Primeiro, a UNITA tem que ser bem o poder, porque a UNITA são angolanos, são os autóctones. Estás a ver? A UNITA, eles são angolanos de verdade. Você vai perguntar onde é que o Adalberto da Costa Júnior, mesmo sendo mulato, de onde é que veio, você vai ver onde é que é a tribo, o sítio onde é que ele morou, está ali mesmo. Olha, o Adalberto da Costa Júnior tem uma irmã que nem português fala, só fala umbundo. Lá.
Você vai perguntar quem é a UNITA. Você vai falar, a UNITA é a mesma coisa. A UNITA não é a mesma coisa, as sociedades são dinâmicas. Nós também nos evoluímos, eu também até evoluí, vocês também evoluíram. Daquele tempo de 1980, que o 91, que o MPLA dizimou toda a UNITA, nos fez sofrer, nos fez nós virmos para fora do país. O MPLA já evoluiu com as maldades deles. As maldades não são as mesmas de 98, mas não deixam de ser maldosos. E então, a UNITA também já evoluiu de partido de movimento. Eles agora são mesmo partido. Eles se comportam como um partido de Portugal. A UNITA comporta-se como um partido da Inglaterra. Eu vejo semelhanças no partido, nos labels da Inglaterra, no PSD, no PR. Vejo semelhanças nos homens da UNITA. Eu queria dizer, os da UNITA, eles são mesmo angolanos, sabes? Nós conseguimos saber qual é a tribo, qual é a província. Você raramente ouve falar que a UNITA tem nacionalidade X ou Y. Isso conta muito. Uma coisa é uma madrasta, outra coisa é a própria mãe. Então, a UNITA tem, sim, senhora, que se puder, em 2027, e o MPLA tem que aceitar, dessa vez, tem que aceitar os autóctones mandarem no seu próprio país. E quando você é o dono do país, por mais que você tenha muitos problemas, você vai saber resolver a ponto de não deixar os teus filhos a passarem fome. Estás a entender? Eu, na minha casa, mesmo que eu tenha muitos problemas, muitas dívidas, vai sempre sobrar alguma coisa para dar um pão com chá, pelo menos, independente de eu pagar as minhas dívidas nos meus filhos. O MPLA não faz isso, não vimos isso. Então, nós temos mesmo que deixar a UNITA, sim senhora, votar, temos que votar. Essa corrente que vem vindo aí de jovens que nasceram em 92, que parece que tem a mentalidade, não sei se vocês têm um espírito daqueles assassinos do MPLA, de que mataram no 27 de maio, acho que vocês ficaram com aqueles algozes, vêm para aqui falar isso. E vocês têm que aceitar dessa vez que a UNITA, e não têm que matar. Vocês do MPLA têm que parar de estar atrás das balas, das armas, para se mostrarem que vocês são um homem. Vocês agora não têm que vir só com a vossa inteligência, com a vossa sabedoria, o vosso know-how, e vamos discutir, vamos conversar assim, vamos para as eleições. Vocês vão perder, vocês vão para casa, deixam outro grupo de angolanos de verdade governar, vocês ali vão se refazer, vão se mudar lá, tiram os bandidos e põem lá as pessoas como deve ser no vosso partido. Se vocês conseguirem ser a segunda força, muito bem. Se não conseguirem ser a segunda força, que venha uma outra segunda força, mas vocês do MPLA não podem mais governar esse país, porque vocês governaram mal, fizeram as coisas mal, vocês não são angolanos, vocês são de origem dos nossos irmãos africanos aí, são de origem cabo-verdiana, são de origem santomense, guineense e de Portugal. Vocês não são angolanos, vocês não podem sequestrar esse país por mais 5 anos. 2027 é o último, vocês vão para a oposição e deixem os angolanos de verdade governarem e pôr em ordem nesse país para depois, futuramente, nascer realmente partidos de facto. Partidos que nasçam, mudarmos essa Constituição, para qualquer angolano que se sinta que tem que concorrer para a presidência, lá vai. Porque uma das propostas do presidente ACJ, do Adalberto Costa Júnior, é mesmo mudar a Constituição, tanto que ele disse que quando ser presidente, ele deixa de ser presidente do partido, para não confundir. Para ser presidente somente do país, sim. Do país, sim. Ele disse que vai ser só presidente do país. E vai mudar essa Constituição para já. A primeira Constituição que ele escreveu. Foi quem escreveu? Não foi o Jonas Malhoa Savimbi? Até a Constituição de 2010 não estava uma Constituição mais ou menos boa. Vocês mexeram tudo só para fazerem essa Constituição que vocês têm. Então, vamos votar na CJ. Eu acho que a CJ tem, sim, senhora, que ser o próximo presidente da Angola. Ou melhor, até eu não vou dizer assim, a CJ. A UNITA está aí a fazer
vai fazer agora o congresso em novembro, vai sair dessa força política, vai sair um angolano ali como presidente. Se for a CJ, tudo muito bem, muito bom. Eu, por mim, gostaria que continuasse assim, mas se não sair a CJ, que saia outro. Vamos, sim, senhor, apoiar o outro candidato. Não, vai ser mesmo, tem que ser mesmo a CJ. E Se eu bem que acredito vai, que sim, mas tem que eu ser a acredito CJ, que porque é a pior dor de cabeça do MPLA. Porque no MPLA não tem ninguém para bater de frente com ele. Tem que ser mesmo o Adalberto. Sim, tá sim. Eu acho que eu fecho as minhas falas. Eu queria pedir vocês, os irmãos, para pararem de dizer que a UNITA é igual ao MPLA. A UNITA não é igual nem um pouco, nem mais ou menos. Os membros da UNITA são todos formados e quando eles abrem a boca, não falam merda, falam coisas que realmente têm sentido. Você vê um Sapinhala a se expressar, você vê um Nerita a se expressar, você vê sei lá, os homens todos da UNITA a falarem, a explicarem qualquer coisa. Agora começa a ver é aquele aí, o filho do Alberto da Almeida, a explicar Olha lá só, Imperatriz, vou só Deixa-me só acabar o raciocínio. Conforme eles explicam, vê-se que compraram todos esses certificados na Universidade de Agostinho Neto. Só pode. Nós vimos agora um triste vídeo que está a aparecer ali. Os juízes, até está lá também o Feijó, diz que é o único, acho que ele é um do doutorado em sei lá o quê, aqui depois o que está aqui, o historiador pode depois explicar bem que ele que estuda e deve entender. Estão ali os juízes a dizer que quando fizeram a Constituição nem entendiam, alguém já teve contato com esse vídeo. E isso realmente não podemos. Um país, sim senhora, não se faz só com doutores, mas nós temos que ter pessoas formadas, porque nós temos visto aqui no Ocidente, há países que não têm nenhum tem recursos naturais. O que conta lá, o que tá a fazer com que esses países desenvolvam é os recursos humanos, são as pessoas contam. E Jonas Malheiro Savimbi já dizia, primeiro o angolano, segundo o angolano. O MPLA nunca pôs os angolanos em frente, sempre pôs o material à frente, nunca investiu no homem angolano, no intelecto do angolano. Nós estamos aqui todos defeituosos, só falamos coisas que não devem. Somos nós que vamos ir governar. Essas pessoas que você citou aqui, alguém citou, não sei o que, é que vão governar o país. Pelo amor de Deus, eu não quero desfazer ninguém, mas nós temos que ter pessoas, sim senhora, que entendem da matéria para governar. Nós não podemos ficar mais 20 anos como a Miluxa, mulher ou ex-mulher de José Eduardo dos Santos, disse que durante 40 anos fomos governados por indivíduos que tinham a menos da 4ª classe. Ela falou na boca dela, vamos lá ver no vídeo do Napoleão, do não sei o que Napoleão, ela teve lá a falar, e muita gente fala. Então um país com os recursos que nós temos vai ser governado por analfabeto durante 40 anos. Que pessoas é que nós vamos ser? Por isso é que tem pessoas assim como a Imperatriz, como aquele Libânia, como a Maia, tem que ter isso, tem que ter mesmo assim. E olha, eu fico às vezes a dizer que nós até aqui nesses lives só temos mesmo que mostrar buçalidade, porque o MPLA só investiu na nossa buçalidade. Eu só vou ser senhora quando as coisas mudarem. Aí eu também mudo, também vou buscar meu diploma, porque eu também tenho diploma. Aí vamos ficar. Mas enquanto está esse MPLA que nunca investiu no nosso intelecto, nunca investiu no nosso know-how, no nosso knowledge, então ele só vai ter mesmo essas pessoas aqui. Maia, avança. Muito obrigada. Muito obrigada, Imperatriz. Foste muito útil. Agora vamos ouvir o cidadão. Cidadão, estás aí? E boa tarde. Cidadão, qual é o teu Boa tarde ponto a de vista todos. em relação ao tema? Angola é um Desculpa país só, que Maia, tem Maia, me faz só descer para mim carregar o fone, faz favor. Mas você não consegue descer sozinho. Tem um X, aí é só apertar no Sim. X. Vai ser. Não, mas dizem que não é aconselhável, é melhor uma dona da live fazer Isso é descer. mito, isso é mito. Cidadão. Sim, Angola é um país que tem uma historiografia singular. Tanto Angola alcançou a independência em 1975 com 3 movimentos.
a FENELA, MPLA e UNITA. Portanto, esses três partidos são partidos históricos, portanto, fazem parte como nação. Amputar um desses partidos do nosso contexto político é amputar a nossa história como nação. Esses três partidos são patrimônios nacionais. O MPLA governa Angola há aproximadamente 50 anos. E durante esses 50 anos, o partido no poder foi tentando um conjunto de políticas públicas que transformaram-nos nas pessoas que somos hoje. Então, quero dizer que nós, como cidadãos, a Angola real que temos hoje é produto das políticas públicas criadas e publicadas pelo MPLA ao longo dos 50 anos. A pobreza, a falta de um sistema de saúde e de educação sem qualidade, a corrupção, o nepotismo, a falta de sentido do Estado, a ausência de patriotismo, a falta de educação nas famílias, o desrespeito total pelo erário público, a falta de sentimento de pertença, a pouca responsabilidade que a gente tem ao tratar o país e a tratar os equipamentos sociais e os símbolos nacionais aqui em particular, a falta de sentido de angolanidade, a falta de orgulho nacional, a falta de um conjunto de elementos que nos tornam pessoas realizadas como tal, é produto das políticas públicas criadas pelo MPLA ao longo desses 50 anos. É só a gente ver no Orçamento Geral do Estado, que é um instrumento em que nos diz o que é que o Estado quer de cada setor num determinado exercício econômico. A gente haverá de encontrar que para a educação são valores bastante incipientes, 3%, 4%. Então você que tem cerca de 4, 5 milhões de crianças, não é? Fora do sistema de ensino, escolas sem carteiras, pessoas a estudarem debaixo de árvores, professores com salários de miséria e muitos desses salários são atrasados. Tu vai resolver o problema da educação com cerca de 3%, 4% e de um orçamento completamente inflacionado, uma moeda completamente desvalorizada, professores a ganharem quase que 2 salários mínimos, com um contexto de inflação galopante. Viver nessa realidade é pior do que viver em países tão pobres, tão miseráveis, que infelizmente nos colocaram. Gostaria de dizer que, olhando para essa realidade, só temos um outro partido, porque os outros partidos foram criados quase que pelo partido no sistema, são os ditos partidos satélites, partidos fantoches, caixa de ressonância do poder, fizeram negociatas políticas por trás, para que no final do dia pode haver dispersão de voto e facilitar a manutenção do poder. O MPLA instrumentaliza a política não, a justiça, instrumentaliza os órgãos do Estado ao seu favor, utiliza a comunicação social não para incrementar a cidadania e respeitar a lei de imprensa, em particular a própria Constituição, em que diz que todo cidadão tem direito de informar e ser informado, mas se utiliza os meios informativos do Estado para fazer propaganda política. Não se concebe como é que num país democrático nós não temos vozes contrárias a irem à TPA, quando o slogan da TPA é "somos todos nós". Isso é mentira. Isso é triste. Como é que um cidadão que é presidente do maior partido da oposição não vai numa rádio, numa TV que é sustentada pelos nossos impostos para a gente poder ouvir? É triste. Como é que tu não deixas ativistas, indivíduos da sociedade civil, até clérigos com uma posição contrária às políticas públicas do governo, não aparecerem nos órgãos de comunicação públicos? A pessoa, se quer se manifestar, quer dizer uma coisa contrária, tem que ir para a rua. Ou tem que ir em qualquer outro sítio, porque nos órgãos públicos a pessoa não tem espaço. O cidadão normal, que é subtraído no seu salário IRT, não tem o direito de se expressar num órgão público. Temos que adorar e agradecer o fato da senhora Maia fazer uma live para a gente poder desabafar. É das piores tristezas que um cidadão normal tem a enfrentar. É só vermos aqui as brincadeiras que está-se a fazer no Tribunal do Supremo, na Justiça. A Justiça
é a única e a última reserva moral de um determinado sistema político. Já está completamente pornográfica, está nauseabunda, cheira tão mal que mete nojo. Epá, a gente tem que fazer alguma coisa para que Angola consiga desenvolver uma promiscuidade quase que total entre política, negócio, justiça, os sistemas que deveriam ser interdependentes. Estão todos eles no cafrique do executivo, aqui encabeçado pelo senhor João Lourenço, não é? Que pensa que é o todo-poderoso e ainda vem nos dizer que qualquer candidato ao MPLA, não é? Tem que ter a sua bênção. Desde quando que para eu ser candidato ou concorrer à presidência de um partido, tenho que ter a bênção do indivíduo que também quer concorrer comigo? Isso é brincadeira de mau gosto. Então você que vai concorrer comigo, eu para concorrer contigo, tenho que ter a tua aceitação? Epá, desculpa. Isto é que o MPLA nos propõe, o comunismo puro. Como é que é possível um presidente do Tribunal Supremo estar a reboque do presidente da República, que é chefe do Executivo, na qual o presidente do Tribunal Supremo deveria investigar, deveria inquirir de uma forma autônoma, no sentido de salvaguardar as garantias e direitos fundamentais do cidadão e proteger o Estado contra interesses partidários ou particulares? Essa podridão dos últimos 50 anos é que a gente deve a todo custo evitar, e evitar significa dizer propor cidadão, uma alternância em 2027. Cidadão, e vale lembrar que o Poder Judiciário não pode juntar-se com o Poder do Executivo. Então, exatamente. O juiz não tem que ficar aí a lamber as botas do Presidente da República. Não pode nem tão pouco. Mas é o país que nós temos, né? Exatamente. Olha, sem desprimor as outras forças políticas, indivíduos que realmente também propõem grandes projetos, grandes ideias para o país, aqui em Angola só temos dois partidos, MPLA e UNITA. E o MPLA já mostrou o que é que nos pode fazer, o que é que nos pode oferecer e o que é que nos pode tornar como cidadão. Cidadão, e os outros partidos que estão a surgir agora, será que eles não são úteis, não têm capacidade também, não merecem o voto dos angolanos, mano? Não têm utilidade alguma, têm a oportunidade de estar e surgir porque é uma questão constitucional. Angola é um Estado democrático e deve haver efetivamente multiplicidade de partidos políticos. Mas o contexto em que eles criam é um contexto total de instrumentalização e utilização de quem detém o poder. Esses partidos que estão ali é um alargamento do MPLA na esfera política para poder combater a real alternância que é proposta pelo Partido UNITA. Esses partidos que estão ali são partidos em miniatura e são partidos cujos seus protagonizadores são artistas, não são políticos reais, são fantoches que estão ali para cumprir uma determinada missão. Não é realizar a alternância, não é realizar o cidadão, mas sim realizar, portanto, aquilo que são os seus desejos, porque sabemos que esses partidos em época eleitoral recebem milhares e milhares de milhões de kwanzas e que, acima disso, dispersam o voto do cidadão, fomentam a confusão no cidadão, fomentam a corrupção eleitoral, porque muitos desses partidos começam a receber dinheiros injustificados e dinheiros de entidades duvidosas e que até atentam contra a própria lei eleitoral. São indivíduos que antes eram cantores, mas que nunca sequer apresentaram uma reclamação das atrocidades cometidas pelo MPLA nos últimos 50 anos. Eu nunca vi esse tal dito Dita Finha, com nome horrorizado, a fazer uma crítica ao sistema. Ô, cidadão, você está muito nervoso, meu. Estás nervoso? Não estou nervoso. Não estou nervoso. Eu tenho que me concentrar para falar as coisas como elas devem ser, porque não se justifica. Como é que um cidadão que nunca se preocupou em saber como é que o angolano está, como é que o cidadão que vai ao seu show aparece, como é que o cidadão vive, como é que o cidadão que vai ao seu show chega, se é a pé, se é descalço, se comeu, se não comeu, se é empregado, se é desempregado, então, cidadão, no teu ponto de hoje me aparece com uma proposta de um partido no teu ponto de vista, o Dita Finha não tem idoneidade moral
para, para criar Não, um ele partido não único. tem idoneidade moral, nem arcabouço, nem verticalidade, nem juízo, nem capacidade de resistência e de propor uma mudança substancial e profunda no atual contexto em que o povo angolano, o miserável angolano, se encontra a viver. Portanto, é alguém que deve ser completamente ignorado com sucesso. Ok, então é mesmo Portanto, só, é a minha... é só a UNITA, que tem capacidade de ser governo num dia, né? No futuro. Minha querida, é mesmo só a UNITA. Nós estamos a ver, minha querida. Então, os partidos todos que surgem hoje, amanhã desaparecem. Surgem nas eleições passadas, desaparecem. Depois, o indivíduo que estava a municiar esses partidos cria um outro partido, porque o anterior foi extinto, não é? Depois Mas cidadão, ajuda-me a entender. Por que outros partidos políticos antigos estão desaparecidos, como a FNLA? Por que só a UNITA que se mantém de pé até agora? Muitos dizem porque não, o MPLA tem financiado a UNITA só está de pé por causa do MPLA e tem excluído a FNLA. Ajuda-me a perceber isso. E depois todos vocês aí também ajudam-me a perceber. Depois do cidadão, quem vai falar é o Alcone. Mas a pergunta é, onde é que andam os outros partidos? Primeiro porque a UNITA para além do MPLA, é dos partidos que têm estrutura. Quando eu estou a falar estrutura, é um partido que tem massa intelectual muito bem formada e, segundo, tem uma massa que foi fundida na mentalidade, uma massa ideológica que foi fundida, quer nos seus militantes de proa, quer naqueles cidadãos que fazem as massas para com a UNITA de uma forma profunda. E depois a UNITA é dos partidos que conseguiu congregar e aglutinar, não é, as suas forças e valências em torno daquele que constitui o seu timoneiro principal, que é o Dr. Malheiro Jonas Savimbi, naquilo que era a sua ideologia, naquilo que ele propunha para o cidadão, independentemente de toda uma informação de lavagem cerebral que o MPLA faz ao longo da nossa história, queimando a imagem do Savimbi, criando um conjunto de fatos e atribuindo a responsabilidade ao Dr. Savimbi. O povo não acreditou. Aqueles que efetivamente viveram na Jamba, viveram as crises que a UNITA passou, viveram os sacrifícios que a UNITA passou, porque hoje, se temos aqui essa live, é graças à UNITA. Hoje, se temos essa democracia aqui que estamos aqui a falar, é graças ao Dr. Savimbi. Hoje, se temos perspectiva de alternância e multipartidarismo nesse país, é graças ao Dr. Savimbi, porque o MPLA queria combater até todo custo o multipartidarismo e instaurar a todo tempo aqui o comunismo, criando condições para uma exclusão política total. E graças às guerras que o Dr. Savimbi travou nas matas, com os seus parceiros, com os seus compatriotas e com as suas armas na mão. Quer dizer, nós temos uma democracia arrancada a ferro, com armas nas mãos, porque o MPLA nunca queria democracia. É só vermos a forma como controla a imprensa, controla os tribunais, controla todos os ministérios e associações, quer até controlar os nossos pensamentos e quer chegar até o nível de nos tirar as redes sociais, porque quer se implantar como única força, rejeitando, excluindo qualquer pensamento diferente que visa realizar o cidadão. Portanto, a UNITA resistiu porque tem uma força ideológica muito forte, tem cidadãos comprometidos com propósitos muito bem consciencializados e, acima de tudo, tem uma capacidade de mobilização que realmente só nos faz inspirar, visto que é muitas barreiras, são muitas lutas, são muitos cortes de acessos, de financiamentos, de publicação dos seus quadros, mas o cidadão atualmente, devido a outras fontes de informação, tem acesso ao propósito da UNITA. Isso, infelizmente, a FNLA não teve, e também a UNITA não é um partido pornográfico. A FNLA teve esse problema todo porque muitos dos seus quadros de proa se venderam no MPLA, não é? Venderam-se no MPLA ao ponto de comprometer um partido histórico, não é como a FNLA, não é liderado por Alden Roberto, que é realmente, por alguns especialistas, considerado o pai do nacionalismo angolano. Mas pronto, o partido FNLA pode desaparecer
desaparecer, mas certeza que o doutor Holden Roberto não vai desaparecer jamais do contexto político histórico nacional. Um abraço, estamos juntos. Muito obrigada, cidadão. Depois eu tenho mais perguntas aí para ti, mas, Elcone, por favor, diz-me qual é a tua perspectiva e em relação à pergunta que eu fiz, o que é que você tem a dizer? Estás aí? Estou sim. Boa tarde, boa noite, dependente do fuso horário. Boa Bem, noite. eu queria primeiro responder à pergunta do tema. Por que devemos votar na UNITA? Eu vou falar como um cidadão e não como um indivíduo que pertence a um partido. Ou seja, eu sou um cidadão que, para mim, não importa qual seja o partido que vai governar, desde que tenha boas intenções para Angola. Porque, antes de mais nada, como dizia o Dr. Savim, somos Angola e Angola está acima de todos nós. Ok, respondendo esta pergunta, por que devemos votar na UNITA? Porque a UNITA é o único partido que tem o projeto de governação. Esta é a minha resposta de forma taxativa. Agora, tem pergunta que a Mana Maia fez, se porque muitos outros partidos da oposição que surgiram já desapareceram e a UNITA continua sempre em pé. Bem, é simples, conforme já respondi que a UNITA é o único partido que tem o projeto de governação. Por quê? Porque a UNITA tem uma estrutura bem implementada. A UNITA é o único partido que tem políticas públicas de forma eficiente e estruturadas. Ou seja, o objetivo da UNITA não é o poder, é governação, que é diferente do MPLA. O MPLA não é um partido que tem projeto de governação. O MPLA é um partido que apenas interessa é o poder e por meio do poder vão enriquecer-se, não importa como, mas o importante é enriquecer-se. Ou seja, o MPLA é apenas uma organização que tem como o objetivo primordial as riquezas do país, e não o país, ou seja, não o povo. Para o MPLA não importa se aí tem buraco, se as pessoas comeram, as pessoas não comeram, porque não interessa o bem-estar das pessoas. Então, ali está a diferença entre a UNITA e o MPLA. Conforme já disse, não me entendam mal, porque eu, como cidadão, pela idade que eu tenho, eu voto pela convicção e não pelo fanatismo ou emoção. A convicção fazer um estudo de cada projeto, de cada partido, e consigo entender que a UNITA é um partido realmente bem estruturado, organizado. Ora, vejamos, o MPLA desde sempre, pronto que o MPLA tem mais idade com relação a mim, né? Mas daquilo que eu pude observar, eu consigo entender que o MPLA, a vontade dele é que a UNITA deixe de existir. Então, se estamos dentro de um país que é governado por um único partido há 50 anos, o único partido, como o Mano Cidadão falou, controla todas as instituições. Todas as instituições, a comunicação, os tribunais, as administrações, tudo. Quer dizer que é um partido que pode muito bem fazer e desfazer com qualquer oposição. Por isso é que essa pergunta que eu fizeste, por que outras oposições não existem? Porque essas oposições não existem, existiram pela vontade do MPLA e da mesma forma, quando saem da linhagem do próprio MPLA, deixam de existir. Diferente da UNITA, se a UNITA existe, nós como jovens devíamos parar e nos perguntar como é possível viver com esse indivíduo que é tão selvagem, tão rude, tão agressivo, e este partido ainda sobrevive. Se esse partido sobrevive, é porque é um partido forte e organizado. Isso é que nós os jovens, devíamos nos perguntar. E, ao nos fazer essa pergunta, devíamos dar uma resposta, entendermos que vamos dar oportunidade a este partido. Porque se existe no meio desta selva, é porque há uma estrutura. Essa estrutura são as suas políticas ligadas para solucionar problemas da sociedade, que a gente ainda não viu, né? Porque eu não posso julgar a UNITA, dizer que não, a UNITA também vai fazer a mesma coisa, porque desde que eu nasci, só vi um partido a governar, que é o próprio MPLA. Estou a crescer, só vi um partido a governar, que é o próprio MPLA. Então, como é que eu vou julgar a UNITA que nunca sequer esteve no poder? Que vai ser a mesma coisa. Se também vão roubar, pelo menos queremos gatunos novos. Se também são corruptos, então queremos corruptos novos. Eu vou fazer uma pergunta aqui aos manos que estão aqui.
Nessa política de fachada do João Lourenço de combate à corrupção, mano, será que vocês conhecem um dirigente da oposição que é constituído arguido? Eu tenho certeza que a resposta é não. Todos eles que são constituídos arguidos, ou seja, todos corruptos são do MPLA. Então, se todos corruptos são do MPLA, ao invés de combater um a um, não é mais fácil pegar a próprio MPLA sair mesmo? Né? Porque se eu estou a ver que a água toda está suja, como é que a água está envenenada, como é que você vai conseguir distinguir que aqui tem veneno, aqui não tem? A água toda está misturada. Então, troca-se. Se todos corruptos são do MPLA, troca-se. Quando eu digo que o MPLA não é um projeto de governação, ou seja, não está ligado às políticas públicas e o desenvolvimento do país, vou dar um exemplo tão simples que todos vão entender. Não é questão de falta de patriotismo. Mano, recentemente todos nós festejamos pela vitória da seleção de basquetebol. Vamos a ver, tem um mano aí, o Mano Gangsta, ele criticou, as pessoas lhe chamaram de invejoso, que isso é falta de patriotismo, você tudo só critica. Agora estamos a ver chuvas de presente, mesmo as pessoas que criticaram o Gangsta, estão a vir aqui, isso também já está demais, o país tem isso. Os atletas lhes deram carros de luxo, diamantes, milhões de kwanzas, tudo isso para os atletas. Estamos a falar num país que 80% da população é paupérrimo, é miserável. Cone, só queria lembrar, algumas pessoas estão aí a dizer invejoso, é que muitos que estão aí dentro da seleção, muitos são filhos do sistema. Exato. Tem aí o filho do Riquinho, é poucos, é de contar no dedo meninos que são no bairro, tipo no bairro dos Kikolo, dos Mulevo, que teve talento, depois entrou na seleção. Não, todos a maioria estão aí, já nasceram no berço de ouro, já são filhos do sistema, e o filho do Riquinho está aí. Então é extremamente desnecessário. Certo? Então, nós ainda não temos a perspicácia de podermos entender como as coisas funcionam. Porque, imagine só, um país que 80% da população é miserável, o mesmo governo que vai no FMI pedir empréstimo, que é para projetos de caráter social, para combater a fome e a miséria no mesmo país, é o mesmo governo que está a oferecer diamante, que está a oferecer milhões, que está a oferecer carros de luxo. Mas para selecionar, para causas de fome e a pobreza, foi pedir no FMI. E as pessoas ficam aplaudindo. E eu disse, num debate com a minha prima, eu disse, olha, nós perdemos grande oportunidade. Esse torneio de Afrobasket era uma grande oportunidade de as pessoas boicotarem isso, mostrar ao mundo que o país não está bom. Mas como nós somos emocionados, fomos lá aplaudir, nos esquecemos que esse aplauso que nós fizemos, essa vitória, foi a oportunidade do próprio MPLA agora mostrar ao mundo que o país está bom. É isso que ele está fazendo, essas maratonas, essas festas. E agora, nós próprios que fomos aí bater as palmas, estávamos em festa, é que estamos a vir aqui nas redes sociais começar a dizer, isso está mal, isso é promiscuidade, o país está isso, o professor ganha mal, como é que está a gastar? Quer dizer que dinheiro existe. Só não há vontade para construir este país. Porque você consegue dar diamante nos atletas, carros que custam 200 milhões de kwanza, só não conseguem fazer aquela estrada, não conseguem pôr paracetamol no hospital, não conseguem pagar bem o professor, porque não querem. Então é aqui que eu venho dizer que o MPLA é um projeto de poder. Por meio do poder eles vão enriquecer-se, depois o resto que se lixa. Então, resumindo aqui a minha abordagem eu devo sim votar na UNITA, não por uma questão de fanatismo, porque a UNITA é o único partido que me convence que, pelo que vejo, tem o projeto de governação, tem política e uma estrutura eficiente e eficaz que é para poder desenvolver este país. Mas tudo isso só vai depender de nós se nós descobrirmos que a UNITA que está ali é para o país, como o mano que diz assim, a UNITA é mesmo o partido de Angola, a UNITA está mesmo para governar, vamos só nós mesmos darmos a oportunidade, vamos ainda tirar este fanatismo que não, eu cresci já lá, sou deste partido, não, vamos olhar para Angola, o que importa aqui é Angola. Se nós pegarmos o historial da UNITA, vamos ver que a UNITA sempre lutou para Angola. A UNITA não luta apenas para o poder, a UNITA luta para o plano de governação.
coisa que muitos outros partidos não têm. Pronto, não vou falar até de outros partidos que existem, porque esses partidos funcionam como agências prestadoras de serviço do próprio MPLA, que é para poder ludibriar o cidadão e, assim, nas eleições, confundir o próprio eleitorado. É só. Só existe mesmo dois partidos, que é o MPLA, que tem o projeto de poder, e a UNITA, que tem o projeto de governação. E os outros só estão aí que é para poder criar confusão. Acho que é mais para poder apoiar o próprio MPLA. Então, eu como jovem, vou sempre votar, enquanto a UNITA existir, vou sempre votar na UNITA. Por quê? Porque ninguém está me empurrar, eu tenho cérebro, então o meu cérebro me permite fazer análise e ver, para além daquilo que o superficial mostra, eu vejo aquilo que a UNITA tem dentro, mesmo não sendo da UNITA, e vejo que a UNITA tem um plano para Angola. Quem não vê, problema dele, mas eu vejo isso e espero que um dia a UNITA governe. Se governar mal, vai haver eleições, também vai sair, mas pelo menos vamos dar oportunidade que a UNITA governe. Obrigado pela oportunidade que me foi dada. Muito obrigada, muito obrigada. Ruth, qual é a tua opinião sobre o tema? Enfim, pá. Boa noite, boa noite. Estavas bem ansiosa, né? Nem, até não. Eu vou dizer uma coisa, é o seguinte, é mesmo só a má interpretação das pessoas, às vezes, sobre aquilo que é a forma que eu, às vezes, tenho sido recebida em certas casas. Mas, enfim, cá estamos e acho muito pertinente a questão aqui colocada e eu vou começar por dizer que é o seguinte, por que devemos voltar à UNITA? Eu vou dizer uma coisa, já está mais do que claro, de A mais B, que não existem eleições em Angola. É tudo uma fachada, mas mesmo assim eles fizeram uma constituição. Então aqui só estamos agora a cumprir formalidades daquilo que eles próprios projetaram. E só para dizer o seguinte, o Partido UNITA sempre foi um partido nacionalista. Aquilo é Angola por Angola. Por isso é que o senhor, que o malogrado perdeu a vida, por essas razões mesmo. Eles não querem pessoas originais, eles querem falsos. É esses que eles querem. Por isso é que foi tentado por inúmeras vezes por ser nacionalista. Ele queria ver o país dele também como poder, como potência, como são os outros países. Isso é muito normal. Mas eu vou dizer uma coisa, é aquilo que se diz, a gente pare vários filhos, mas nem todos os filhos têm o amor ou o carinho dos outros. Mas o Jonas é um filho de Angola que tinha amor pela casa dele. Os outros venderam-se. São essas as razões que fez que o senhor fosse eliminado. Porque eu vou dizer uma coisa, eu vejo a natureza das coisas, porque é lá onde estão as coisas mais duradouras. Hoje em dia, se ainda temos pessoas que estão a fazer camisolas, estão a reproduzir os textos, as falas, escrituras, os livros, é porque ele aí colocou uma raiz. Ele sempre foi nacionalista. Por isso é que a América tentou brincar com ele, viram que não iam conseguir com ele, porque ele já tinha dado bem claro que não iria facilmente cooperar. Porque todo mundo nesse mundo tem interesses. Então, se você tem interesse de alguma coisa minha, também não vale a pena pensar que quando eu também tiver interesse de te pedir algo também que é do meu interesse, e você tentar fazer-se de maluco e não entender aonde que eu quero então também alavancar aquilo que é para mim interessante. Por isso é que deram queda ao Jonas, aos americanos. Os americanos nunca gostaram do Savimbi, mas queriam lhe fazer a cabeça. Mas os três movimentos que traíram a própria pátria, tirando a UNITA, esses dois movimentos, por isso é que um já não existe e até hoje ainda temos a UNITA. Porque eu vou dizer uma coisa, a UNITA, eu também não sou lá militante, mas eu consigo
tornem-se mesmo angolanos, com as suas culturas, com as suas línguas, com as suas raízes, em todo lado aonde eles estiverem. Coisa que eu não sinto da outra margem do rio. Então eu vou dizer uma coisa. Tudo bem, podem tentar fazer aquilo que já é habitual, que é a fraude, com apoio ocidental, oreva, mas eu vou dizer uma coisa, aonde tem raiz, por mais que você corte, por mais que você faça tudo maiar, a terra vai falar por si. Ainda temos angolanos que amam Angola. Podem tentar fazer tudo, no tempo e no espaço. Tenha chuva, tenha sol, venha as ondas nos levar, sempre vai ter porque não se brinca com aquilo que já está enraizado. Eu vejo isso neste partido. Eu não sou a favor do partido, mas eu sou a favor da angolanidade. E se eles escreveram que somos democrático e direito, então eles vão ter que cumprir. É isso que esse partido UNITA tenta fazer até hoje, para não serem caçadas aquilo que é, então, o mandato deles. Porque é essa casca de banana que o MPLA está a tentar pôr. Que haja quebra de decoro parlamentar, que haja quebra daquilo que é a ética, para chamar os gabinetes que nunca funcionaram dentro daquilo que é o parlamento da porcaria, para dizer que vão fazer cassação de mandato porque houve quebra de decoro. Em política tem que haver maturidade, não emoções. As pessoas querem falar só porque acham que devem falar, mas é importante que todo angolano entenda sobre política, porque política somos nós. Nós é que somos política. Nós não temos hoje políticas públicas. Nós ainda não somos meros cidadãos ou cidadãos, como vocês quiserem me corrigir, porque eu não sou portuguesa, eu sou africana. Então, não me sinto mal quando estiver a errar nessa língua que nunca significou e também não é minha. Então, é mais ou menos por aí. O que eles estão a tentar fazer é criar a fúria no seio do povo, estimular cada vez mais o partido. Mas eu vou dizer uma coisa, existe alguém que eu ainda considero como uma pessoa que tem realmente experiência política. E eu, Aldaberto, vocês vão comer do vosso livro que vocês escreveram a vosso favor e só está a vos prejudicar. Ano passa, ano vem, estão sempre a fazer alterações. Por quê? Se vocês escreveram para todos nós. Afinal de contas, para quem é a Constituição angolana? E eu vou dizer uma coisa, não se brinca com aquilo que é raiz. O que é seu é teu, ninguém vai tirar de ti. E todo mundo sabe que o MPLA não é Angola, MPLA é Portugal, MPLA é Ocidente, MPLA não nos representa como nós africanos angolanos. Então, para terminar, é dizer o seguinte, vamos cada vez mais nos focar naquilo que são políticas, porque delas que a gente também vai fazer aquilo que é, então, a nossa reivindicação. Vamos reivindicar também, vamos protestar, porque nós queremos simplesmente ser angolanos com respeito, dignidade, igualdade e voz. Todo mundo tem que ter voz para falar, porque o país é de todos nós. Com licença. Muito obrigada. Eu vou fazer uma pergunta, vou começar pelo Ruca Angola. E depois os outros, posteriormente, podem também responder. Vocês acham que se a UNITA ser governo um dia, a UNITA também vai vingar-se? Vai ter o espírito de vingança? Saudações, obrigado. Não. Eu não vejo isso no discurso do senhor Adalberto da Costa Júnior. O discurso dele é de fraternidade, pelo contrário. O discurso dele é de união. Ele disse, ele sendo presidente, repito uma vez mais, como já disse naquela hora, ele quer trabalhar com todos os angolanos, não vai perder tempo com essas caças a bruxas. Não temos mais tempo para isso. Eu não vejo esse discurso na UNITA, pelo contrário. A UNITA, para mim, é um partido de patriotas, sempre foram patriotas. Eu não sou militante da UNITA, mas estou a falar como cidadão. Um cidadão angolano que pensa, que conhece a trajetória, que eu vivi a realidade também lá no terreno em Angola.
Sou de 67, vi tudo, vivi a época colonial, aquela transição, a independência. Eu vi com meus olhos quando o MPLA, em Luanda, em 1975, correu com os irmãos da FENELA e da UNITA de Luanda, atacou as bases. Eu tinha 9 anos de idade, eu vi tudo. Então, hoje, com maturidade, não há hipótese. Ninguém mais... O MPLA não me engana. O MPLA, para mim, tem os dias contados. A UNITA quer a união, a UNITA quer o progresso da Angola. É isso que eu sinto e nós temos que dar a oportunidade. Por exemplo, Ruca, hoje em dia, algumas pessoas foram designados a certos cargos políticos por indicações, mesmo por indicações políticas. Estão aí por causa do partido. Se a UNITA entrar no poder, será que a UNITA vai retirar todas essas pessoas que estão aí ocupar cargos por indicação política? Te interromper, Maia. Eu sei que a pergunta é do Ruca, mas é aí onde eu digo que é preciso a gente prestar muita atenção, porque os políticos de verdade somos nós. Porque cada vez que a gente prestar atenção em cada dizer de um chefe de um partido que julga ser político, é preciso fazer apontamentos. Quando alguém diz que meu primeiro passo será a mudança da Constituição e as autarquias, isso já faz uma alavanca muito grande. E, por outra, também disse que deixaria de ser presidente da UNITA. Esses 3 elementos são alavanca para um desenvolvimento. Por quê? Porque, através das autarquias, você consegue saber quem é o bom político e quem é o mau político. Por causa de quê? Do desenvolvimento nas comunidades. Se por acaso o Ruca trabalha bem no sonho, todo mundo vai ver mudanças no sonho. É aí que, através das ações daquela autarca, a gente vai começar a ver se esse é bom político ou mau político. Para mim, é o primeiro passo bom que ele falou naquilo que são as suas falas. Autarquias, alteração da Constituição, e eu deixarei de ser presidente de um partido político. Eu estou a basear nisso. Por isso é que eu aqui quero convidar todo mundo. É preciso que a gente veja essas 3 coisas acontecerem que saíram da boca desse dirigente político, porque, para mim, as políticas são os 3 passos que criam desenvolvimento. Não é só Ruca. O que estás a dizer agora... Agora, a pergunta mesmo é tua, Ruca. Eu só estou fazendo essas 3 coisas, Amaya. Que é, primeiro, alteração da Constituição, autarquia já e a retirada dele como presidente da UNITA. Isso, para mim, é o motor. E quando haver autarquias, a gente vai saber quem está a atuar, quem não está a atuar. Porque quem vai começar a decidir é o povo daquelas comunas, daqueles bairros, daquele município, daquela província. Se o cidadão trabalha bem no Ambo, ele vai começar a invejar aquele capapinha que está no Lunda Norte. Vão fazer tudo para matar o cidadão porque está a inovar o Ambo. É assim que vamos saber se estamos perante a políticos de verdade ou políticos que querem encher a barriga. Com licença. Ruca,